Olá, boa noite. A escravidão foi abolida em 1888, mas deixou os afrodescendentes libertos ao Deus dará, pois não foi seguida por políticas de integração dos ex-escravizados à sociedade brasileira. Isso gerou um processo histórico excludente. No entanto, apesar disso, a cultura brasileira é profundamente influenciada pela presença negra nas artes, na culinária, nas religiões, no futebol, no samba e em grande parte de nossa riqueza musical, na capoeira, nas roupas, na língua, em nossa forma de pensar, de sentir e de se encantar. Mas essa presença foi muito além, na verdade, o que seria o Brasil sem a participação dos africanos aqui, que por aqui aportaram, infelizmente, em navios negreiros. Está no ar Um Abraço Negro, uma série de 5 programas sobre a situação dos afrodescendentes no Brasil. E para comemorar e refletir sobre essa Semana da Consciência Negra, nós convidamos aqui a poeta, escritora, atriz de teatro, televisão, cinema, Elisa Lucinda. Muito obrigada, seja bem-vinda. E também o músico, poeta, cantor, compositor, escritor, sambista e produtor cultural Marquinhos Oswaldo Cruz. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço vocês estarem aqui com a trajetória brilhante de vocês, que eu queria que vocês explicassem um pouquinho, contassem um pouquinho de trajetória. Todo mundo já conhece, mas a gente quer ouvir um pouquinho mais, Elisa. Bem, eu sou capixaba, cheguei no Rio de Janeiro há 30 anos e a minha ideia era ser uma atriz, me especializar na minha arte de representar e de interpretar papéis. Era um sonho antigo meu, já no Espírito Santo, mas ele foi sendo transformado, assim. Isso significaria deixar o Espírito Santo, meu pai, não. Você, do jeito que você gosta de palavra, eu já estudava declamação com a minha querida professora Maria Filina. Você estudava declamação ainda na juventude? Lá em Vitória. Com 11 anos de idade, minha mãe me botou para estudar declamação. E aí, a minha professora disse, olha, Elisa, cada poesia é uma peça. Aqui eu tenho cenário, tem personagens, sempre tem o narrador, tem a história, é uma pecinha. Então eu tomei amor assim, pela poesia como um teatro, meu primeiro teatro, digamos, e a gente se apresentava nos palcos e tal. Era comum, não era tão incomum. Você fazia, ou estudava piano, ou estudava declamação, ou balé, era uma coisa da classe média. E eu fui nessa, eu gostava de palavra, gostava de declamar no colégio, então minha mãe teve essa sagaz ideia e me pôs na mão dessa professora moderníssima chamada Maria Filina, minha querida, que está em casa aí com seus 85 anos, desse momento deve estar em casa, chiqueré, tetésima, brasileira, ativa, de cidadania, uma pessoa incrível. E aí ela me ensinou essa arte, e de um jeito coloquial. Eu fiquei até 17 anos assim, aí estudei, eu não sei se eu vou ser boa de síntese hoje, mas estudei universidade, eu fiz faculdade de comunicação, meu pai falou, você com a palavra você manda, vai ser ótimo, você vai chegar lá, vai ser uma repórter de TV. E foi o que eu fiz, me formei em comunicação, entrei no teatro dentro da universidade e me transformei numa repórter do Espírito Santo. Eu já me formei dentro da repetidora da Rede Globo lá, que é a TV Gazeta. Mas eu continuava querendo ser atriz, eu continuava, sabe, até que um dia eu pedi demissão, porque eu percebi que eu queria ser notícia, eu não queria dar a notícia mais. Tive essa clareza e vim embora. Com o Rio de Janeiro, já tinha um filho de 4 anos, que é hoje esse crítico de cinema, Juliano Gomes, uma honra ser mãe dele. Enfim, então é isso. E aí, quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu pensava no meu imaginário que a cidade ia me dar tudo, que a cidade ia ser... Eu não cabia mais na minha cidade, minhas demandas eram de uma cidade grande, eu tenho um coração cosmopolita, isso que eu pensava. Mas quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, eu fazendo teatro e caí na movida da cidade, eu fui falar poesia em 1987, falar poesia no Varal, um programa que tinha lá em Ipanema, com Pedro Bial, um monte de gente que estava nessa época fazendo poesia nos lugares. E aí me chamaram, gostaram do meu jeito de falar, e isso acabou virando, enfim, virando minha guia. A poesia é meu pistolão, porque abriu todas as portas para mim e sempre foi a estrela de minhas artes todas. E deu nesse resultado de uma vida calcada na palavra poética, na palavra cênica, a palavra viva. Eu apostei todas as minhas fichas e considero
que a palavra seja um dos maiores poderes de inclusão, na palavra esteja um dos maiores poderes de inclusão dos excluídos, em especial do povo negro, maioria avassaladora que recebe uma educação pífia e que, por isso, exclui de várias narrativas, os exclui de várias narrativas. Então, eu estou aqui por conta da palavra. Ô, Elisa, Na asa você dela. tocou um assunto para mim muito importante que fala da infância. E aí eu agora estou fazendo uma série de reportagens com mulheres negras e elas todas, quase todas falam sobre a questão de não ser ensinada a sonhar. Muitas vezes ser ensinada a calar, muitas vezes está presente inclusive na mídia. E você foi ensinada a sonhar. Já na infância. Você acha que isso é uma vantagem? Você acha, no seu redor, você percebia que alguém tinha essas mesmas vantagens que você, como mulher negra? Minha casa era uma casa diferenciada, porque meu pai entrou numa. Meu pai sabia o que estava fazendo. Ele falou, ele trazendo a palavra, fazendo daquela casa, ele é filho de operários, daquela casa uma casa de intelectuais, uma casa onde a palavra fazia parte da educação, o livro, sabe? Isso fez com que ele sabia também que ele estava instrumentando aquela família negra para seguir. Ele dizia sempre assim, eu quero criar vocês de um jeito que vocês possam perder a bagagem em qualquer alfândega do mundo. E não perderam nada porque está tudo aqui. A língua do país, a construção do pensamento, as relações com as pessoas. Seu pai era um homem negro? É um homem negro. Meu pai é um homem negro, minha mãe uma mulher negra também, meio misturada, os dois uma mistura de preto, índio, branco. Mas a mãe do meu pai era negra africana, do Sudão, Elisa Lucinda, de quem eu trago o nome, e o pai era um português, Joaquim, Antônio Joaquim. Então, assim, desse tronco, assim, nessa raiz de uma casa onde a palavra tinha poder, que eu cresci. Tanto que sempre quando jornalistas me perguntam, assim, Elisa, como é que a poesia surgiu na sua vida? Como é que isso teve esse lugar? Eu costumo dizer assim, responder bem assim, desde menina, pode fazer? Sim. Deve. Então me pergunta. Como é que a poesia entrou na sua vida, Elisa? Olha, Luciana, desde menina a poesia escolheu meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez se certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície clara até então seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde menina, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase toda em versos. Escuto-a como se eu fosse ainda miúda. E depois, só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita, a desconfiança pode ter sido fato se a mão materna, que já aos 11 me levou à aula de declamação, não for de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, poesia esperta, me chama ao quintal, me sequestra, apontando ao meu olho o crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. Distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato da sua moldura, e me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, eu me abrace, eu me agarre, desesperada, às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los, porque sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva, para trazer lembrança de cada instante. Assim, desse modo, até hoje ela me tenta e se tornou um jeito, um modo de eu fazer durar o durante, de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro eu trago um verso como um chaveirinho trazido de um passeio a uma praia turista, um postal vindo de um museu renascentista, uma fotografia gótica de uma arquitetura de convento, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome do estado.
daquele sentimento. Ah, Luciana, é isso, a poesia é um souvenir moderno. A poesia em mim é uma lembrancinha moderna, uma lembrancinha eterna do tempo. Elisa Lucinda, só maravilhosa. Maravilhosa. Marquinhos, É uma poesia você que não eu vai fiz ficar sem palavra Não, agora, claro, não. Por claro, favor. não. Falei a beça, né? maravilhosa. Mas essa poesia eu fiz só para responder essa pergunta e a poesia entrar na televisão. Eu tô aqui babando. Maravilhosa. Marquinhos, ela não roubou suas palavras. Eu quero que você fale agora da sua infância, da sua vida, como a música entrou na sua vida, como a composição entrou na sua vida. Eu sou nascido em Madureira e para as pessoas que são de fora do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, de antemão, é uma cidade segregada. O exemplo disso é que você procurar o mercado municipal das cidades, eles são sempre no centro da cidade. E o nosso mercado municipal era justamente em Madureira, a 30 quilômetros de distância, devido às políticas públicas de expulsão dos negros do centro da cidade. Eu nasci diante desse mercado, que hoje é a quadra do Império Serrano, e a infância, a gente é praticamente ninado com samba, né? Tudo de bom tem ali onde você nasceu, né? Graças a Deus. Tudo de bom está por ali. Madureira não era mal. É o jongo, é o samba, é A Grande tudo. Madureira, ela tem esse perfil mesmo de ser uma... Eu acho que é a África no coração da cidade do Rio de Janeiro. É um núcleo né? de É um núcleo bem de resistência. Com 12 anos, meu pai se mudou para Oswaldo Cruz e eu não queria, né? Até porque o simbolismo todinho dessa magia do subúrbio é Madureira. Mas ele, para me convenceu dizendo justamente em função da minha grande paixão, o que era Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz justamente é a terra dos grandes poetas da Portela, que sempre foi a minha grande paixão, né? Porque aquela grande região ali, ela deu um exemplo para o mundo do que é respeito à diferença. Madureira, por incrível que pareça, era a comunidade judaica maior que tinha no estado do Rio de Janeiro. É a comunidade judaica que sai de lá e vai morar em Copacabana, que é a comunidade judaica de Copacabana. Muitos italianos, portugueses, né? E Oswaldo Cruz era justamente o bairro, né, mais das fazendas, né, coisa e tal. Então, o bairro mais onde a população negra estava, né? E desde a infância ali, eu tive o prazer de conviver com essas pessoas. Era meu pai consertando o carro do Candeia, né? Eu saí de uma vila operária e fui morar em Oswaldo Cruz. Meu pai comprou um terreno e da onde ele trabalhava, ele fez a casa e a gente foi morar lá. O tempo passou e na década de 80, os bairros que eram importantes, por exemplo, Encantado, terra do Lima Barreto, da Bidu Sayão, o Encantado foi um bairro que praticamente morreu porque acabou a estação. E eu ficava perplexo e me perguntando se acabar a estação de Oswaldo Cruz vai acabar essa história, até porque eu já trabalhando numa loja de construção, convivia com os grandes nomes da música, do samba, né? Manassé, autor de Quantas Lágrimas Eu Tenho Derramado. Meu pai consertava o carro do Candeia, Deixe-me ir, preciso andar. Eu via seu Chico Santana no botequim. De que me serve um saco cheio de dinheiro? Seu Monarco passando numa estrada dessa vida. E seu Manassé era muito meu amigo. Isso eu admiro o patrocínio que meu grande padrinho nessa história todinha, alguém que insistiu que eu fosse sambista. O seu Manassé, autor de Quantas Lágrimas, por exemplo, ele deixava de ir para a loja do meu pai porque ele chegava lá, o vendedor acabava, né? Porque ele começava a cantar, eu pegava o cavaquinho, estava aprendendo aquela coisa todinha, e ele disse uma vez para mim, e era o conceito que se tinha ali, que eu acho que é o bom para responder a sua pergunta. Meu filho, eu não estou indo mais na loja do seu pai, porque o seu pai não quer que você seja sambista, e eu dou razão a ele. Porque se existe um estigma do negro, né, e para eles era um estigma que trazia para trás, que não dava camisa, era justamente ser sambista. Mesmo ele, um sambista, falava isso para mim. Né, meu filho, não siga o meu caminho, não tem reconhecimento, não tem isso, coisa, mas não adiantou. Não adiantou, e a poesia entrou justamente com esse pertencimento ao bairro de Oswaldo Cruz. A agonia de ver essa história se perdendo, né, porque são bens culturais e materiais. Eu comparo Oswaldo Cruz ao Museu do Louvre dos Bens Culturais e Materiais da cidade do Rio de Janeiro. Que lindo. Né? E nessa de procurar, de arregimentar amigos e que se lutasse por esses bens culturais e materiais, eu me tornei compositor. E da mesma forma, na necessidade de falar do bairro, né? Oswaldo Cruz no subúrbio instalado, com sua calma, dissonantes botequins, os seus segredos, locomotivas que passam
e um sambista na lapela, um lírio azul. São canções e desejos variantes, uma beleza que o rio desconhece. Eu peço a Deus que me dê saúde e luz e sobre tempo para iluminar Oswaldo Cruz. Muito bom isso. Ô Marquinhos, e você foi ensinado a sonhar? O que seu pai queria que você fosse? Primeiro, a Elisa está falando, acho que também tem uma questão de classe, né? Lá a gente era muito tolhido. Por exemplo, hoje meu cabelo está menor, mas eu, como me vi, olhei o mundo, porque quando você mora no subúrbio, você acaba achando que o mundo é Madureira, que o mundo é Oswaldo Cruz. Meu pai queria que a gente fosse médico, aquelas coisas. Me botou num colégio de freira, e que os únicos negros eram a gente. Tinha toda essa... Cortava o cabelo baixinho, justamente para... Cabelo de crioulo tem que ser baixinho, botava aquela cuia, né? Virava... eu me esqueci o nome. Príncipe Danilo, botava aquilo na nossa cabeça, cortava, aquilo era horrível, né? Então, eu mantenho esse cabelo até hoje um pouco grande, justamente porque era a minha vontade de ter o cabelo grande, porque eu não poderia ter. De mostrar o cabelo crespo. Justamente. E o sonhar se deu praticando algumas coisas fora dali, né? Eu participei muito de movimentos de bairro, fiz esporte, por sinal um esporte onde o negro era protagonista, que é o atletismo, né? O atletismo me deu essa consciência étnica, né? E naquela época rolava no Rio de Janeiro, fora os grandes compositores, Martim da Vila e Candeia, que tinha, Candeia que foi o primeiro a falar de políticas raciais, políticas como as cotas, né? Com dia de graça, Martim da Vila também, faziam com que a gente acordasse para aquilo. E no Rio de Janeiro rolava também um movimento chamado Black Rio, que dava essa consciência de que você tinha que ter o seu cabelo grande. A gente ouvia muito James Brown, coisa e tal, sem nunca deixar o samba. Estava nascendo aí o Marquinhos com a sua consciência, a sua própria consciência negra, né? O Marquinhos negro. Eu queria que você congelasse isso para a gente falar um pouquinho de racismo logo depois do intervalo, que a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo agora, né? Um pequeno intervalo. Mas antes, deguste um saboroso aperitivo musical oferecido por Afrojazz e Larissa Luz. Nós voltamos já já com Um Abraço Negro. Um caso contestável, direito questionável, necessidade de ocupar, invadir as vitrines, lajes principais, referências acessíveis é poder pra imaginar, mídias virtuais, anúncios constantes, revistas, jornais, troca estética opressora, por identificação transformadora, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se representação. Bonecas pretas, representação. Eu quero ter uma boneca preta, com cabelo black, com a roupa prateada, igual a mim. Procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procuram-se representação. Procuram-se representação. Um caso contestável, direito questionável, necessidade de ocupar, invadir as vitrines, lajes principais, referências acessíveis é poder pra imaginar, mídias virtuais,
Anúncios constantes, revistas, jornais. Troca estética opressora por identificação transformadora. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se representação. Bonecas pretas. Representação. Voltamos com um abraço negro, especial da TV Brasil em homenagem à Semana da Consciência Negra. E eu estou aqui com a atriz, poeta e cantora Elisa Lucinda e também com o músico, cantor e compositor e produtor cultural Marquinhos de Oswaldo Cruz. O samba incorpora heranças musicais de povos africanos e integra diversas influências sonoras com um tempero carioca. Nós vamos falar um pouquinho agora, dar continuidade à nossa conversa, e eu queria falar sobre esse tornar-se negro, Marquinhos. É mais ou menos isso que você estava tentando explicar? Com certeza, até porque a gente, na infância, e principalmente na periferia, né, a gente vai absorvendo tudo aquilo de tudo que é ruim é negro. A coisa está preta, o seu cabelo não é crespo, né, o seu cabelo não é forte, o seu cabelo não é bonito, seu cabelo é ruim. Né? Então, tudo para a gente é criado esses pejorativos com uma negatividade muito grande. Então, até você se achar e se achar bonito. E como eu estava falando, esse movimento ele fez com que a gente, jovem na periferia, se sentisse assim: eu sou bonito, eu vou botar meu cabelo grande, eu vou dançar, eu vou estar presente. E o atletismo fez muito isso comigo, né? Porque, como falei, todos os protagonistas no esporte são negros, na sua maioria são negros, e a gente sai em bando. Todo mundo, naquela época ninguém bebia, todo mundo só bebia leite. Isso foi me dando essa descoberta. Mas teve um episódio com meu pai, Elisa, que foi o que mais me chamou a atenção um pouco depois. Meu pai tinha uma loja de construção e tinha aquela mania de varrer, né? Então ele estava varrendo, coisa e tal, meu pai negro, né, varrendo. Entrou um senhor perguntou assim: o dono da loja está? Aí ele falou assim para ele: não, volta daqui a 10 minutos que ele está aí. Meu pai acabou de varrer, voltou para o balcão. Esse senhor de bem arrumado, de blazer, veio vender ferro, se eu não me engano. Chegou lá e perguntou: o dono da loja está? Ele: pode falar. Não, mas cadê o dono da loja? Pode falar. Sou eu, pode falar. O senhor ficou tão sem graça que não falou nada, simplesmente ficou em silêncio e foi embora. Então, isso me marcou muito, mas muito. Essa descoberta e essa história de ter muito orgulho de ser negro e ter o nariz em pé, como dizia o Candê, né? Olha o sol de frente, levante a cabeça, né? Isso me marcou por demais. Ô Elisa, você não só tem toda essa consciência que a gente conhece seu trabalho e sua trajetória, como você ensina, desperta isso nas pessoas. Você é uma pessoa até, desculpa a palavra que eu vou usar, mas muitas vezes eu te acho assim, abusada. Positivamente abusada, Elisa. E eu acho ótimo que você seja assim, porque a gente causa muita admiração em nós, mulheres negras, essa Elisa abusada. A questão, assim, é que eu também fui criada numa periferia. Eu nasci em Taquari, que são os arredores dessa capital, né? Vitória do Espírito Santo, é a periferia de Vitória do Espírito Santo. E fui criada no subúrbio. E essa tomada, tem uma hora que cai a ficha. Porque eu estudava em colégio de freira, eu era a única negra do colégio de freira, tinha o cabelo alisado. Tem uma hora que você fala: peraí. Você entende que a identidade é outra coisa e me foi permitido sonhar assim. Agora, é incrível porque eu não posso deixar de comentar o que ele falou, que parece que as coisas se reproduzem nas casas, sabe? Meu pai também era sempre, se ele estava dirigindo um carro bom dele, ele é um advogado, um cara que se formou depois de ter filhos e tal, um grande lutador. A polícia sempre parava o carro dele. Com certeza. Sabe? Ele falava assim: acabei de roubar.
e brincava com aquela situação. Ele sempre levou para o lado do humor, sempre falava do Tolino, tá aí? Ele falava assim, tá assim, eu vou chama lá seu patrão. Era ele mesmo, ele voltava e vinha, fazia isso. Acho que vários negros devem ter esse depoimento, sabe? Isso é normal hoje ainda, né? Infelizmente, normatizado, né? Meu filho disse agora, esses dias no Pedro Bial, numa entrevista com o filme da Daniela Thomas, que faz essa Isso discussão. é lindo o que ele falou. E ele falou, ele fez uma revelação nacional, ele não tinha nem falado isso para mim, que ele passou a vida, como ele tem a pele mais clara, sendo considerado o patrão da mãe, assim, tipo assim, a minha mãe era funcionária, sempre eu via as pessoas olhando para minha mãe como uma doméstica, isso cria, você tem um impacto, né? Então, assim, eu acho que quando eu entendi isso, eu entendi que o negócio era grave. Por que é grave? É sórdido, Deixa sequelas, né? deixa sequelas, é cruel. Cruel demais. É cruel, é cotidiano, está em todos os lugares. É sistêmico e é É estrutural. sistêmico, é estrutural e é septicêmico. Ou seja, é como se fosse uma inflamação num órgão generalizada. Então, está em todos os lugares. Isso que o jornalista William Vac foi filmado falando é muito doido, porque ele deu o texto, que é o subtexto do país e de inteiro. todos os lugares que são preconceituosos. Que é esse olhar, muitas vezes, eu não, depois de uma gargalhada minha ou de uma roupa diferente, eu cansei, você também deve conhecer, e ele também, de ver esse olhar cuja legenda é coisa de preto. Entendeu? Que Nosso vem jeito de de falar pensamento. alto, né? Essa alegria vem de uma superioridade eurocêntrica, equivocadíssima, danosa. E assim, o Brasil está num momento muito interessante. Está botando isso na mesa para discussão. Está botando isso na mesa, porque isso está em todos os lugares. Eu estou cansada de olhar na televisão e ver um monte de branco o tempo inteiro, em todos os lugares. Eu estou cansada da gente Achando que aquilo é normal, achando né? que aquilo é normal, os restaurantes. Eu estou cansada e isso tem que indignar os brancos. Esse assunto é de todo mundo. Os brancos têm que se deles indignar. também. Tá pegando mal para a elite, para a esquerda, tá pegando mal para os modernos. Para a entendeu? esquerda, para a direita, Não, para todos tá os pegando- tá cantos. pegando- Engraçado mal. que na esquerda a gente era companheiro o tempo inteiro, mas quando se falou na questão das cotas, peraí, companheiro, não é bem assim. A questão, questão é racial social. nunca tá na Não mesa tá Eu na queria- mesa. pra ninguém, né? Nunca tá Eu na queria ver mesa. o povo na rua contra o racismo. Também queria. Entende? Eu queria que falasse, não, peraí, gente, isso é uma indignidade tamanha, não pode ser. Não, isso não pode mais continuar. E tem uma coisa doida. A própria esquerda, elite de esquerda, também engendra um pensamento eurocêntrico. Ela também não casa com preto, ela também acha que tem que usar nude. Mas o eurocentrismo não está estruturado em todas as nossas relações? Pois é, mas não deveria estar na beira do pensamento de um sociólogo, de um cara que lida com ONG, com certeza, entende? absoluto. Mas dia desses eu dei uma Direitos palestra. humanos. Eu dei uma palestra para um bispo dia desses e falei, bispo, o senhor me desculpe, mas dentro da igreja a gente tem um racismo estrutural também. Claro. Claro. Em todo lugar. Então, pois é, mas isso deveria envergonhar uma igreja. Entende? O que eu estou querendo dizer é que a coisa fica tão normatizada que a gente... O anormal somos nós, O né? anormal Aquilo é normal. é o muito- racismo é normal. Né? Só que a gente com está c- dizendo que não é mais. Pois Claro, é. Aí com agora, certeza. o grande lance para mim agora é o seguinte. Se até hoje chegou o escravagismo, se até essa hora nós estamos vivendo os escombros e a atuação de uma obra da escravidão, é porque houve gente que trouxe essa ideologia, né? Então, agora chegou a hora de saber o seguinte, você é quem? Você é um abolicionista moderno ou um escravagista moderno? De que lado você está? Sua ação procria escravagistas ou procria abolicionistas? Seus filhos, como é que é o negócio na tua casa, sabe? O racismo começa justamente na criança, Agora a na gente criação. também tem visto, eu vou jogar essa pergunta no ar e vou chamar o intervalo, porque Tá. eu sou cruel também. Mas a gente tem visto um movimento, um contramovimento muito contrário a esse nosso pensamento. Né? A gente não é uma reação a isso.
Isso não tá tão fácil assim, não. Eu vou jogar essa pergunta no ar e vou para o intervalo agora, fazer um pequeno intervalo. Mas antes, curta um pouquinho do som do Afrojazz e da Larissa Luz. Nós voltamos já já com Um Abraço Negro. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado já foi a carne negra. Agora não é mais. Que ia de graça pro presídio e parar debaixo do plástico, que ia de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado já foi a carne negra. Agora não é mais. Que fez e faz história, segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto. E o cabelo esticado, mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor. Brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado já foi a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. Agora não é mais. Voltamos com um Abraço Negro, especial da TV Brasil, em homenagem à Semana da Consciência Negra. Eu estou aqui com a atriz, a poeta, a cantora Elisa Lucinda e também com o músico, cantor e compositor e produtor cultural Marquinhos Josvaldo Cruz. E aí eu queria continuar esse nosso papo falando sobre esse movimento. Vocês percebem que existe um movimento contrário? Ao mesmo tempo que a luta racial avança e ganha, principalmente com as redes sociais, né? Ganha esse holofote e esse microfone, vocês não percebem que existe um movimento contrário a isso, muito forte também? Eu acho sim, está havendo uma onda conservadora no mundo, ponto. No mundo, não é só no Brasil. Mas eu acho que tem uma coisa, estamos espremendo um furúnculo imenso.
entende? E as pessoas vão... Agora o Brasil vai ter que se... Eu acho que tem que ter uma reconfiguração. Eu estou fazendo, eu que sou uma mulher antenada com esse assunto, vivo na pele e na vida minha a questão racial, num país racista, estou reconfigurando à luz, com crase, à luz dos novos tempos, minha narrativa. Então, agora, eu não falo mais denegrir, há muito tempo eu não falo também denegrir. não. Eu não, mas já falei, Eu também. até entender. Então, agora tem que fazer uma varredura. Por exemplo, fazer barraco, eu não falo mais. Porque eu conheço pessoas delicadíssimas, educadíssimas, gente chiquérrima, que tem palavra, que vai lá pagar sua dívida, que nem se compara à baixaria da burguesia que eu conheço também. Entendeu? Então, não vem me dizer que barraco, grosseria, falta de educação, eu não gosto porque parece que ao favelado, ao periférico, há de sempre correr essa marca de pessoa que vale menos, que não sabe se comportar, entende? E você fez É uma cruel. metáfora tão bonita, né? Realmente é algo nojento que a gente está espremendo, muito Estamos nojento. espremendo. E que necessita de ser exprimido mais ainda. Mas Eu não tenho- tem mais chance da gente tapar esse buraco e tentar Não, arrumar. agora não não dá. dá mais. Agora eu tenho espremer uns e tirar amigos- tudo. Eu tenho uns amigos brancos, não negros. É bom falar, é preciso falar isso. Que fica, agora está começando a ficar preocupado, porque no aniversário não tem, tá fraco de cota. Entendeu? Não tem. Um dia eu fui numa festa, e aí tava, Elisa, conta uma piada. Eu contei. Elisa, canta. Eu cantei. Elisa, fala um poema. Aí teve uma hora que eu falei, gente, tem que convidar mais preto. Só tinha eu, me acumulou. Tá me sobrecarregando. E é verdade, porque é mesmo uma coisa cultural, é nossa alegria, nossa onda. Né? É Agora, fácil. eu acho também que esses últimos 10 anos que se isso aí. passou nesse país, as políticas que foram implementadas, isso aí. elas foram muito importantes. Eu, por exemplo, fui filmado por umas meninas fazendo um documentário para o Canal Futuro há algum tempo atrás, e todas elas eram negras, né, quando chegaram lá em casa. A minha alegria, aí elas disseram para mim, nós somos frutos das cotas, da política Agora você Desculpe, eu queria fazer um destaque também para vários que eu conheço, entre elas Glenda Nicásio, que é uma diretora de Minas que mora em Cachoeiras, formou no sul da Bahia, lá na Recôncavo, e ela é fruto Cachoeira, de que cotas. terra linda. Ela fez Enem, depois, por cotas, ela virou uma diretora de cinema e foi a grande vencedora desse festival de Brasília, do júri popular. O filme Café com Canela ganhou o prêmio. Isso é Essa uma pessoa que está aqui novidade. sentada com vocês não é fruto de cotas, porque não tinha cotas, mas é fruto de política pública também. É assim que nós já avançamos. Isso mudou a história. Esses últimos 10 anos mudaram definitivamente a história do país. E as velhas narrativas não passarão mais. É só isso. Isso não é radicalismo, isso é assim mesmo. Houve um momento em que casar com a menina de 12 anos não era pedofilia, agora é. Houve um momento que bater em mulher não era proibido por lei, agora é Briga de assim. marido e mulher não se mete a colher, né? Agora se mete. Agora Então, se as mete. coisas à luz, quem está dizendo que é radicalismo, não está entendendo que a vida ela é viva, mutante, e graças a Deus, à luz dos novos tempos, velhas narrativas não passarão mais. Agora, Marquinhos e Elisa, se você, Marquinhos, disse que ficou muito feliz quando viu mulheres negras na sua casa para fazer entrevista, imagine a cabeça de uma criança negra. Vocês se preocupam com essa geração que ainda vive esse momento? Eu de transição? tenho um cuidado nessa hora, Elisa, porque o movimento caminha e vai para dentro. Eu acho que a gente tem que ter sempre um coração aberto a determinadas coisas. Mas a minha preocupação é também de não valorizar o que as pessoas entre aspas, não instruídas construíram. Até porque eu venho de um lugar e sou produto disso, tenho muito orgulho da riqueza com que essas pessoas, entre aspas, não instruídas, construíram. Não instruídas academicamente Academicamente, pensando, né? Academicamente, Mas sempre pensaram, sempre eles são construtores de uma riqueza danada. danada. Então, é porque nesse caminhar da gente, eu me lembro uma vez, uma discussão na UERJ, em que os meninos cotistas estavam todos felizes e lá se colocou, para servi-los,
na festa, em vez de fazer salgadinho, vamos fazer um caldinho de feijão. O repúdio deles é o caldinho de feijão, né? Eu me lembro sempre do Candê, né? E cante samba na universidade. E verás que seu filho será um príncipe de verdade. Eu também não posso negar as minhas origens, nem deixar com que essas coisas... Está tão lindo a Elisa contando a história do pai dela, da gente não deixar com que passe essa história linda do seu pai, do meu avô, né? Em branco. Dos grandes mestres. Passar em branco? Em branco. Gostou? Chega em de branco. passar Em branco E é não tão vai. lindo, eu estava vendo ele contar, né? Quantas narrativas nós não temos, cada um de nós, e não tínhamos esse lugar de fala. Mas isso é um pensamento histórico, estrutural, e eu agora recordei que você fez uma defesa, por exemplo, da escritora Carolina Maria de Jesus, na Academia Brasileira de Letras. Queria até que você contasse um pouquinho dessa história. Eu fui chamada para fazer uma homenagem a ela, e a pessoa que ia homenageá-la antes de mim, que ia ler, fazer uma homenagem mais acadêmica, começa com o livro dela na mão e fala: muito bom, é um relato da favela, mas não é literatura. E eu falei: gente, primeiro, no mínimo, é uma gafe. Você vai fazer uma homenagem a Luciana e dizer: é muito legal, comunicativo, só não é jornalista. Eu tenho no dia da homenagem... Que isso? Você- O problema é falta de educação, no no mínimo. No mínimo. mínimo. E aí eu tomei a defesa dela, e aí abriu-se uma discussão sobre a invisibilidade dos escritores negros. Hoje a gente está vindo falar de Conceição Evaristo, que é Há quantos anos? Né? Quanto tempo abrindo o caminho. Conhecida muito mais no exterior do que aqui. aqui. Então a Carolina não é considerada... A Carolina não ser considerada escritora é um absurdo. E ele virou para mim e falou assim: uma mulher que só escreve períodos curtos, porque nem sabe o que é uma oração subordinada, de uma empáfia, entende? Não reconheceu a riqueza da narrativa dela. E claro que o racismo está ali. Eu sofro ele, já vi vários comentários. Tem uma coisa muito interessante que a gente vai ter que encarar. Que é isso, assim, onde é que está na formação estrutural do nosso pensamento essa danada dessa desvalorização do povo negro o tempo inteiro. Um turbante. As pessoas me perguntam: como é que faz o turbante? Eu ensino, mas turbante tem uma coisa que eu não posso ensinar, que é o porte do turbante. Eu já botei uma vez de sacanagem, o turbante comeu a garota. Porque o turbante engole se você não portar. É verdade. Sacou? Isso aqui é É coisa de rainha. uma rainhez. Mas mesmo assim, uma vez uma figurinista me falou, eu falei, um personagem que eu ia fazer, eu pensei em botar um turbante nela, e ela falou: mas você quer uma coisa afro ou uma coisa chique? Oi? Oi, que isso? Mas, coitada, ela não falou de maldade, entende? Mas ali está o racismo. Aí é que tá, nós temos que continuar, mesmo quando uma pessoa fica chateada. Ai, gente, tá me chamando de racista. Não estou te chamando de racista, não, querida. É preciso também acabar com essa fragilidade branca que deu uma... Esses meninos da Casa Grande ficaram muito frágeis. Dia desses, Tudo uma amiga, assusta. dia desses, uma amiga disse que vive no meio da elite negra, ela é negra e vive no meio da elite, e ela disse que ela passa o tempo todo educando o branco. É chato. É chato. Mas eu tenho a minha linda assistente do meu escritório, que é a minha parceira, a Thaís, minha querida Thaís do Espírito Santo, aquela luz, e ela disse um dia para mim, eu cheguei em casa e falei assim: olha o travesseiro que eu comprei, um travesseiro de ervas que a gente compra aí nas lojas de produtos naturais. Aí ela falou, eu falei, na hora que eu estava comprando, uma mulher branca atrás de mim falou assim: o que é isso? Eu falei: um travesseiro de ervas. Ela falou: mas como assim? Eu falei: esse tem alfazema dentro, cheira. Aí ela: ai, tem que dormir com isso? Aí, sentindo esse cheiro. E aí, eu cheguei em casa e comentei, e essa Thaís, minha querida, falou assim: são branquices. Temos que compreender. E ela está falando disso, ela está falando, é uma branquitude, dá esse tipo de cegueira, é uma cegueira. Só para deixar claro aqui Desculpe. que essa branquitude, o que é essa Não, branquitude? eu vou dizer que é um pensamento restrito ao olhar da Casa Grande. É limitado. O mundo é maior, não é eurocentrado, é mentira. É verdade. Funciona de outro jeito, entendeu? E não precisa mais ser preto escondido. Tem muito branco que é preto escondido, faz macumba escondido. Faz. Entendeu? Sabe? Pode vir, que tem feijão para todo mundo, sabe? O que eu acho, o que eu quero dizer é que tem uma riqueza da nossa cultura, da cultura negra e da cultura indígena, que por ter sido sido levada a quase uma dizimação, fez com que a civilização perdesse tais tesouros.
sabe? O respeito à criança, ao trabalho coletivo, tudo que tem no indígena, o respeito ao velho. Tudo é na nossa... O velho na nossa cultura é muito forte. Sabe uma coisa que eu estou percebendo aqui? Então, sabe? Que a gente quer falar. Precisa falar, mas esse Todo mundo programa falando acabou. Ah, que pena. O tempo desse programa acabou. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois. Vocês são maravilhosos. Ai, você é Elisa, Obrigado, com você toda- que é Também ótimo, fico feliz em te ver Te ver aqui, tá sendo entrevistado por você. E eu É um fico prazer. demais de feliz de ter vocês dois aqui, da gente poder falar disso. Só para esclarecer, educando o branco, como minha amiga fala, ela quis dizer que ela começa sempre a falar sobre questões étnico-raciais Sim. que eles não conhecem. Não conhecem. Só para ficar bem claro o que Não significa sabiam. isso. Pois é. Exatamente. Gente, muito obrigada. Ainda temos muito a caminhar, mas não vamos ficar parados. É hora de se movimentar, cantar e dançar e também promover um abraço negro em todos que nos acompanharam até agora. Uma ótima noite para abraço você. negro, um sorriso negro, traz felicidade. Ah, vocês são maravilhosos. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado já foi a carne negra. Agora não é mais. Que ia de graça pro presídio e parar debaixo do plástico, que ia de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A